Livro de Daniel, capítulo 6, versículos 15, 16 e 17, que diz assim: Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que não é dito ou ordenança que o rei determine, se não pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Pode se sentar, louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Aleluia. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado. A palavra diz que pareceu bem ao rei Dario constituir 120 governadores para cuidar de todo o seu vasto império. E sobre esses governadores, o rei nomeou 3 presidentes para supervisionar esses governadores, para que não houvesse nenhum dano no seu reino. E a palavra diz que um desses presidentes foi Daniel. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que Daniel ele se destacou entre todos esses políticos e monarcas do reinado do rei Dario, porque nele havia um espírito excelente. Se formos traduzir espírito excelente, em uma tradução vai ser o Espírito Santo, em outra tradução vai ser os frutos do Espírito Santo na vida de Daniel. E a palavra também diz que no coração do rei tinha um propósito de colocar Daniel acima de todos esses políticos, para que Daniel liderasse tudo e sobre todos, porque não pareceu bem a esses políticos, a esses monarcas, porque algumas Bíblias vão dizer príncipes, outras vão dizer governadores. Então são políticos, são monarcas, até porque é um império muito grande. Por que não pareceu bem a estes homens ver Daniel ali como líder deles? Porque Daniel era honesto, porque Daniel era fiel, e esses homens eles eram corruptos, eles tinham um esquema de corrupção, e Daniel seria uma pedra no sapato deles. Sabe o que me chama a atenção isso aqui, igreja? Que Daniel ali no meio de tantos homens, tantas autoridades, ali era cobra, engolindo cobra, mas Daniel continuava sendo servo de Deus. Isso me chama a atenção, porque Daniel ele é um exemplo para nossas vidas, independente aonde a gente estiver, se for na igreja ou se for no trabalho, aonde for, independente de quem estiver do nosso lado, seja sempre o que você é, um servo de Deus, uma serva de Deus, porque você também há um espírito excelente. E esses homens vão ver Daniel com essa natureza de fidelidade, de bondade, de honestidade. Eles agora vão clamar contra a vida de Daniel, porque assim, amados, a gente paga um preço quando a gente tem no nosso coração aquele projeto de fazer algo que venha glorificar, exaltar o nome de Deus. Mas esses homens se reuniram, entendo eu que ali eles filmaram várias coisas, mas alguém disse: olha, esse Daniel é um servo de Deus, nunca vamos achar nada de errado na vida dele, porque ele é um verdadeiro servo de Deus, a não ser que a gente faça algo que ele venha ser pego na própria lei do seu Deus. Isso é algo
esplendoroso. É um grande exemplo para nossas vidas. A pressão era muito grande sobre a vida de Daniel. Está ali no meio de homens poderosos, homens influentes, que a todo tempo, porque eu deixo aqui é um resumo do resumo, mas eu entendo que a pressão era grande. Não foi somente esse momentozinho, mas Daniel já estava debaixo de muita pressão. Desde os tempos da Babilônia, que Daniel era perseguido, Daniel agora já está em outro reino, no reino Medos e Persas, sob a regência do rei Dario. E Daniel continuava avançando que ele era um servo de Deus, independente das ameaças. Daniel viu fornalha de fogo, e agora Daniel vai na cova dos leões, mas Daniel continuou sendo servo de Deus. E aqueles homens se reuniram, agora com um plano maligno contra a vida de Daniel, e eles vão até o rei, eles se juntam, vão até o rei, e dizem: ó rei, vive para sempre. E aí aquela comitiva, os governadores, aqueles que agora conversando com o rei, os presidentes, os prefeitos, os conselheiros, os capitães, as autoridades do teu reino, ó rei, achou por bem que no período de 30 dias, olha o que eles vão armar para cima de Daniel, que se fosse aí, não fosse um crente casca grossa, ele pegava rapidinho, que no período de 30 dias, nenhum homem faça nenhuma petição, que ninguém faça nenhuma petição, seja a um homem, a um Deus, que não seja a ti, ó rei, que ninguém ore, que ninguém peça favor, e que ninguém peça nada, que não seja a ti, ó rei. E como que aqueles imperadores, aqueles reis daquela época gostavam de ser honrados, gostavam de ser glorificados, eram homens também que eram idólatras. Eles eram homens, tinha assim um princípio monoteísta como nós temos, que só adoram Deus, mas sempre ali aquele politeísmo de adoração a vários deuses, e aqueles homens, aqueles imperadores eram como se fossem semideuses. E aí o rei Dario achou bem, com o rei que não vai querer essa honra, e ali eles vêm já tudo preparado, amados, porque assim, quando alguém vai tentar alguma coisa contra a vida de alguém, já vai tudo preparadinho. E já estava ali com tudo escrito, com aquele edito já nas mãos. Ele apresenta aquele edito e manda que o rei assinasse aquele decreto. E o rei achou por bem, e o rei pega seu anel e sela aquele edito, e diz que nenhuma lei dos Medos e Persas que é assinado se pode ser revogado. E aí aqueles outros agora vão pegar esse edito e vão levar e vão saber a Daniel sobre o edito. Pense agora, gente. Se coloca agora na vida de Daniel. Entre nessa atmosfera que é a vida de Daniel, que é a mente de Daniel. Daniel agora está sabendo que foi promulgado o edito que no período de 30 dias, Daniel já tinha visto a fornalha de fogo. Agora está em um império que o fogo é sagrado, e não existe fornalha de fogo, mas existe a cova dos leões, como na época do Império Romano lá na frente. Não era fornalha, não era cova, era o quê? Uma cruz. Só que aqui era fornalha de fogo, aliás, cova dos leões. Então Daniel já sabia como é que funcionava o sistema, que era pena de morte. Hoje tem pena de morte em países dos Estados Unidos, no Brasil não tem. Aquilo ali é uma espécie de pena de morte. Agora ele faz Daniel saber do edito, e Daniel fica sabendo que no período de 30 dias, ninguém em todo aquele vasto império podia solicitar alguma coisa, fazer um pedido, ou até mesmo clamar a um Deus, um lugar que existia centenas de deuses, uma cultura politeísta. Tinha Deus para tudo. É como é hoje aqui também, não é diferente não. É Deus da lua, é Deus disso, é Deus daquilo. Mas a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo, porque tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, e Deus não deixou nada para ninguém. A lua é para Jesus, o mar é para Jesus, as águas é para Jesus, as cachoeiras é para Jesus, a cisterna é para Jesus, a honra e a glória
num termo mais popular. O que Daniel vai fazer? A palavra diz que Daniel 3 vezes ao dia, em uma de suas janelas, em direção à cidade de Jerusalém, onde o templo tinha sido destruído, Daniel dobrava os seus joelhos e agradecia a Deus. E agora Daniel não vai orar, com medo do decreto. Será que Mesaque, Abednego e toda a fornalha saiu? Será que Daniel vai se acovardar? É isso que nós temos que fazer, pegar exemplo de homens de Deus verdadeiros, homens e mulheres verdadeiros, não olhar para os falsos. Daniel tem que se lembrou de Mesaque, Abednego e do testemunho do quarto homem que estava na fornalha, porque Deus é aquele que anda no fogo, Deus é aquele que anda sobre a água. Deus é aquele que desaquetai-vos de toda queda. E Daniel fala, eu vou orar. E Daniel foi e orou. Daniel dobrou os seus joelhos e disse, meu Deus, agora o negócio pegou, meu Deus. Agora está todo mundo contamina, quer agora tirar a minha vida. Ele não quer somente me derrubar, ele só quer me matar, mas faz tudo o impossível. Salva-me, Senhor. Às vezes você vai dizer, Deus não está ouvindo. Será que Daniel falou, Deus não está ouvindo? E ali aqueles homens viram Daniel orando e disse, agora eles caíram no nosso plano. E eles foram até o rei e disse, ó rei, vive para sempre. Tem um aqui no teu reino que não faz caso de ti. Antes eles oram 3 vezes ao dia. Daniel, um dos cativos de Judá, quando o rei soube que foi Daniel, o rei no seu coração propôs ajudar a Daniel, mas aqueles homens foram até o rei e disseram, ó rei, nenhum edito assinado no reino dos medos e dos persas pode ser revogado. Daniel tem que ser lançado na cova dos leões. E o rei falou, traz Daniel e coloca Daniel na cova dos leões. Agora o rei vai para casa, o rei não come nada, o rei não bebe nada, o rei não quer nada que alegrasse a ele, porque o rei estava deprimido, porque o rei estava se sentindo culpado. Mas sendo daqui algo interessante, o rei vai começar a entender que ele também foi vítima desse plano. Porque aqueles homens foram contra Daniel e usou o rei para condenar Daniel. Mas o rei falou, Daniel, o Deus a quem você serve, ele te livrará. Às vezes precisamos de uma palavra de força. Passou a noite em claro. E quando nasceu os meus raios de luz, foi nem raio de sol, gente, foi raio de luz. O sol ainda não tinha aparecido. O rei sai em direção à cova dos leões e ele disse, Daniel, Daniel, será que o teu Deus te salvou da cova dos leões? Eu fico admirado com a fé desse rei. E Daniel falou, ó rei, vive para sempre. E quando o rei manda tirar Daniel da cova dos leões, Daniel falou, o meu Deus fechou a boca daqueles leões, enviou um anjo e fechou a boca daqueles leões, porque ele não achou nenhum erro em mim, e eu mesmo nunca peguei contra ti, ó rei. Por que Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão, ou dos leões? Daniel falou que Deus não achou nada de errado na vida dele. Nem mesmo Daniel errou contra o rei. Tudo foi uma armação, gente. Sabe o que eu entendo? Você quer vitória para a sua vida? Ande certo. Quando alguma coisa acontecer, não murmure não, porque talvez seja Deus que esteja preparando tudo isso para te dar uma grande vitória. Se aparecer uma panela de fogo, louvado seja Deus. Uma cova de leão, louvado seja Deus. Aí vai depender da sua fé, do nível da sua fé. Talvez a sua fé seja pequenininha, mas precisa alimentar essa fé.
Sabe por quê, igreja? Porque sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Pega essa fé, investe nessa fé, aduba essa fé, coloca essa semente numa terra boa. Essa semente ela vai produzir uma fé imensa, a ponto de alegar o coração de Deus. E Deus também que você viver na vida de Daniel, na vida de José, na vida de Jó, porque você também é um servo de Deus e Deus também quer te usar para um grande testemunho. E a palavra diz que o rei, ao ver aquela fé de Daniel e ver o poder de Deus e ver o livramento de Daniel, agora o rei está sabendo de tudo que estava acontecendo. O rei agora manda pegar todos aqueles monarcas, todos aqueles que levaram contra o rei e mandou que tirasse a Daniel e lançasse todos na cova dos leões. E a palavra vai dizer que eles e os familiares deles foram lançados na cova dos leões. E antes mesmo deles caírem no fundo da cova, os leões que agora jejuaram, esses leões agora famintos, vão me deixar todos que chegassem lá no fundo da cova. Sabe o que é isso aqui, gente? É o tamanho da ira de Deus contra aqueles que quer e insiste em viver no pecado. Deus é bom, mas Deus também é justiça. Uma grande maldição caiu sobre a vida daqueles homens e da família daqueles homens. Outra lição que temos que aprender: quando nós fazemos o bem e somos abençoados, a nossa casa vai ser abençoada. Mas quando nós erramos, a nossa casa também pode pagar o preço. Não brinque com Deus. Alegre o coração de Deus, que aquele que tem te perseguido, aquele que tem preparado uma armadilha para você, Deus vai te livrar. E são eles que vão cair nessa armadilha para nunca mais explicar com aqueles que são de Deus. Amém, igreja? Que essa palavra, que essa reflexão fique no coração de vocês como um devocional para aquele que serve a Deus com amor, aqueles que servem a Deus com coração puro, aqueles que têm temor a Deus, um temor verdadeiro, que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, na conversão do teu esposo, na conversão da tua esposa, do teu filho, naquele problema, naquela enfermidade. A cova dos leões não representa somente uma perseguição de um inimigo, representa todo e qualquer barreira, empecilho, problema, enfermidades, todo tipo de problema. Deus não tira somente da fornalha e da cova dos leões, Deus tira de qualquer lugar, porque Ele é Deus. O poder de Deus não está limitado, mas Ele até está limitado pela nossa fé. Deus não precisa da nossa fidelidade para Ele ser fiel. Ainda que você seja infiel, Ele sempre será fiel. Mas a fé, o poder de Deus para se manifestar em nossas vidas, vai depender de nós, do que nós merecemos. Então, sirva a Deus em espírito e em verdade, e veja a glória de Deus se manifestar na sua vida. Deus em Cristo abençoe a todos.